salvação. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Que bom nós estarmos diante da palavra de Deus nesse tempo da Páscoa, rumo à festa de Pentecoste, e fazendo esse caminho com a primeira comunidade cristã e com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Fazendo essa experiência junto com a primeira comunidade. Olha que interessante, a palavra nos chama a atenção hoje da gente ver que a pessoa que faz a experiência do encontro com Cristo ressuscitado se torna uma pessoa fervorosa na fé. A alegria reina, a alegria da salvação, a alegria da vida em comunidade, da vida fraterna. É uma fé viva, fervorosa. Não desiste, não tem medo. Aliás, não é dominada pelo medo, né? Porque medo, todos nós temos medo. Não tem como a gente não ter medo, né? Mas o medo não supera, o medo não sobressai. Nós vemos a experiência aqui da primeira comunidade, que diante da perseguição, olha só, a perseguição não fez com que eles parassem. Eles não ficaram parados. Se esparramaram, mas com fé, uma fé viva, uma alegria sim da salvação, da convicção de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo. Também aquele espírito da comunidade, de comunhão, de unidade, de participação, é forte nessa comunidade. A perseguição, aquele momento de crise dessa perseguição, de vez assim estancar eles, de eles ficarem presos ali em Jerusalém. Não, pelo contrário. Eles não ficaram presos ali à ideologia, por exemplo, do judaísmo. Eles não ficaram presos à questão geográfica. Pelo contrário, eles animaram e saíram em missão. Anunciando quem? Anunciando Jesus ressuscitado, que foi crucificado, morto e ressuscitou, de que Ele é o Salvador. E com isso, passando nas comunidades, passando nas cidades, quantas pessoas aderiram a esta comunidade, aderiram à fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, perseguição, ou seja, a perseguição para eles foram a oportunidade deles inovar, reinventar a evangelização. Olha, isso é forte, não? Nos traz assim uma lição, inclusive para o momento que nós estamos vivendo. Reinventar, inovar a evangelização. Penso você em casa, né, com seus filhos, com a sua família, ou você que está sozinho, né? Quantos avós
que moram pessoas, quantas pessoas, às vezes até mesmo pessoas novas, solteiras, que moram sozinhos, que estão só em casa. Como reinventar? Como inovar neste momento de crise? Olha a experiência aqui nessa primeira leitura da primeira comunidade. Eles reinventaram. Nem a questão geográfica, nem as ideologias do judaísmo, o sistema ideológico, né, do judaísmo, segurou eles. Superação. Reinventar é ter uma superação. Vamos separar, né? Superação. Ter uma atitude de superação. Inovar, reinventar, ressignificar este momento. Não ter medo, avançar. Importante isso. E nós no Evangelho vimos aqui a resistência dos judeus de reconhecer Jesus, o Messias. Ele é questionado, né? Até quando você vai nos deixar na dúvida? Por que você já não fala abertamente que você é o Messias? Aqui nós, diante da crise, ou diante da perseguição, nós corremos esse perigo aqui, né, de não reconhecer em Jesus a libertação, a liberdade, a vida nova. Não reconhecer Jesus, o Messias. No caso aqui, não reconhecer que Jesus é a liberdade, é a vida. E aí, é necessário nós olhar, o que é que nos impede hoje? O que está impedindo você de ver em Jesus o Salvador, o Messias, de reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Quais são, né? Quais são as coisas ou atitudes, os sentimentos, enfim, que impede você, que está impedindo de você reconhecer? Porque quando nós voluntariamente, de forma responsável e responsavelmente, né, nós ficamos cegos, né? Não queremos enxergar a realidade, não queremos ver a verdade. O caso dos judeus aqui, não queriam ver. Voluntariamente e responsavelmente assumiram uma cegueira de não querer enxergar. E mesmo Jesus falando, olha para minhas obras. As minhas obras dão testemunho de mim. Né? Quem me ouve faz parte comigo, né? Ele fala das ovelhas aqui, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A questão de ouvir, de aceitar, de reconhecer a voz de Jesus. Reconhecer, lembra do Evangelho de domingo? Que Ele é a porta de entrada para a nossa liberdade, para a vida, para a salvação, para a justiça, para a alegria. Ele é a porta. Mas muitas vezes nós temos assim dificuldade, obstáculos. Temos obstáculos que nos impede de entrar por esta porta, de aderir, essa adesão a Jesus Cristo, nosso Senhor.
Portanto, é importante nós reconhecermos que Jesus e o Pai são um, como ele próprio diz hoje, né? Eu e o Pai somos um. Reconhecer que ele é enviado do Pai, que ele é o nosso Salvador, que ele é o sentido para a nossa vida, para a nossa existência, da nossa fé. E assim como os apóstolos, ter essa coragem, né? Veja bem, eles tiveram essa coragem, eles avançaram, não desistiram, não temeram, não pararam no medo, não pararam no desânimo, não pararam na perseguição, não pararam nas críticas e foram à missão. Veja lá em Antioquia, né? Lá em Antioquia foi a primeira cidade onde eles foram chamados de cristãos. A primeira cidade onde foram chamados de cristãos. E justamente por quê? Por causa da fé em Jesus Cristo. Eles realmente, eles expressavam, testemunhavam, aliás, anunciava e testemunhava o Jesus vivo, uma fé viva, o Jesus ressuscitado. Ajudava as pessoas a reconhecer, as pessoas a fazer um encontro com Jesus ressuscitado e seguir Jesus e se libertar, né, dos obstáculos, das dificuldades e fazer essa experiência do Jesus ressuscitado no seu coração. Queridos irmãos e irmãs, que possamos, né, seguindo o nosso Senhor Jesus ressuscitado, nas nossas casas, nesse tempo do coronavírus, do Covid-19, nós também, em Jesus Cristo ressuscitado, reinventar, ressignificar a nossa convivência, a nossa comunidade familiar, a nossa sociedade, promovendo o bem, assim como Paulo, Barnabé, né, no espírito da bondade, da fé, da alegria, da fraternidade, eles comunicaram, eles fizeram a diferença naquele momento da história. Que nós também, em Jesus Cristo nosso Senhor, à luz da sua palavra, nós também hoje, na nossa história, possamos fazer a diferença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.